Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele nosso encontro semanal, onde nós trazemos pessoas interessantes para conversar conosco aqui, informalmente, e levar boas informações para os senhores e para as senhoras. Hoje, nós estamos trazendo vou usar uma expressão e os senhores vão entender, e o nosso convidado vai até me permitir. Hoje nós estamos trazendo um ícone sagrado da nossa língua mãe, essa que é a expressão, é um dos profundos conhecedores do português, esse idioma tão bonito. Aliás, os italianos têm uma expressão que é para eles, mas serve para a gente. O italiano diz, l'italiano, una língua maliarda, e eu ouso dizer, português, uma língua maravilhosa, uma língua encantadora, sedutora. Meu caro professor Edson Numeriano, eu quero dizer que é uma honra tê-lo aqui, é uma monumental satisfação tê-lo aqui. Lamento já agora que nós só tenhamos uma hora, porque eu gostaria de conversar com o ilustre amigo muito mais tempo. Mas não vamos perder tempo. Vamos logo conversar com o amigo sobre esse tema que eu tanto gosto, eu acho que tanta gente por aí gosta, que é o português. Primeira pergunta que eu faço ao ilustre amigo: português é um idioma difícil? Tudo bem, doutor Jerônimo? Tudo bem, amigo? Uma honra tê-lo aqui, viu? Olha, a satisfação imensa, viu? Eu não digo prazer, porque prazer remete à sexualidade, tá? É, né? Eu prefiro satisfação. Satisfação. Mas, olha, sinceramente, viu? Eu estou diante, agora rasgação de seda geral, eu estou diante de uma lenda do direito, aqui das Alagoas, né? Vai devagar, porque o povo pode não acreditar nisso aí. Mas é verdade. Verdade, olha, o respeito e a admiração que a sociedade alagoana tem pelo senhor. Vou tratá-lo por você, pode ser? Claro, se me permite. Por favor. É demais, viu? Você é uma figura ímpar aqui das Alagoas. Mas, doutor Roberto, e por que eu digo das Alagoas e não de Alagoas? Sim, por quê? Seria interessante, claro. Né? Veja, é porque quando o nome da cidade, do lugar, se refere a um acidente geográfico, em vez de usar, veja que eu disse em vez de, não ao invés de, porque ao invés de é ao contrário de, em vez de é no lugar de, né? Certo. Então, no lugar de, em vez de usar a preposição pura, o de, então você tem que usar a combinação, não é? Da preposição de com o, do ou dos, ou das, não é? Como Alagoas é uma palavra pluralícia feminina, então devemos dizer, de acordo com a regra da língua portuguesa, das Alagoas. Eu sou das Alagoas, sim, senhor, né? Forma corretíssima. Perfeito. E não de Alagoas. Perfeito. Então, eu sou das Minas Gerais também. Isso. Minas Gerais é palavra pluralícia, né? Certo. Mas olha, a pergunta inicial foi mesmo... Português é um idioma difícil? Ah, sim. Olha, todo idioma apresenta suas dificuldades. Todos eles. Não tem nenhum fácil, não. Entendeu? Agora, como o nosso é um idioma completo, não é? Por exemplo, a questão verbal, não é? O inglês tem aquele uso do gerúndio. Estarei enviando, vou enviar, vou enviando, aquela linguagem, né? Típica do inglês, não é? Ing, né? Isso. Em português não precisa isso. Nós temos o futuro do presente, o futuro do pretérito, o presente do indicativo e tudo mais. É uma língua completa. É uma língua onde você tem um leque, um vocabulário muito grande. Para você ter uma ideia, o nosso vocabulário, nós temos aí entre, no mínimo, 3, 4 a 8, 10 sinônimos para cada palavra, não é? Então, você pode usar um leque de opções, você pode usar uma linguagem, fazer uso de uma linguagem bonita por não ser repetitivo, não é? Por exemplo, o inglês só tem home, house, não é? Nós temos vivenda, nós temos casa, nós temos morada, moradia. Ah, doutor Jerônimo, domicílio. Domicílio, lar, né? Isso. Antes que eu me esqueça, as pessoas estão confundindo morada com moradia. Os repórteres das TVs por aí, não é assim não. Olha, morada é uma coisa passageira. Aliás, moradia, daí vem o sufixo dia,
é uma coisa passageira. Morada é permanente, morada é como residência, é fixa. Moradia, por exemplo, aquelas casas de lonas dos sem terras, não é? Aquilo ali é uma moradia, não é morada. Então você não pode se referir a um prédio fixo, a uma casa, a uma residência, como moradia. Não, é morada. Moradia é uma coisa no direito passageira. Nós usamos domicílio. Domicílio. O domicílio, ele dá uma ideia de maior estabilidade, permanência. Aquela história de residente domiciliado, não é isso? Então, residente e domiciliado. Você pode ser residente, mas não ter o domicílio exatamente, ali. Exatamente. Não é a casa onde mora. Exatamente. Não é isso? Perfeito. Meu caro professor, há um outro detalhe que eu queria logo exaurir nesse início. O nosso português, vai me corrigindo, viu? Fica à vontade. O nosso idioma, a nossa língua pátria, vamos chamar o nosso português, a origem dele não foi uma origem pura, né? Eu li isso em algum lugar que o latim que deu origem ao português era um latim falado pela soldadesca romana e pelas pessoas mais de um nível inferior. Não era pelos senadores, não era por um Cícero. Como é isso aí? É o chamado latim vulgar, não vulgar, é? Né? Aquele falado pelas pessoas simples, né? Soldados, operários, não é? Interessante que, com o tempo, ficou diferente, né? Justamente o contrário, a antítese, né? Porque hoje o nosso português, que originado do latim vulgar, né? É a norma culta, a língua clássica, padrão, a norma padrão da língua. Se transformou o português, o latim vulgar, né? Quando passou, a língua portuguesa passou do latim vulgar para o que é hoje, passou como norma culta, como o clássico da língua, né? Como o que é normatizado, o que é oficial. Interessante, não é? Antigamente era vulgar, hoje é clássico. Clássico, não né? é? A mesma origem, mas com uma estrutura diferente. Faz sentido se estudar o latim ainda hoje? Faz sentido? Claro, faz sim, não é? O latim... Mesmo nesse mundo tão faz sim, porque o latim, como a língua portuguesa se originou do latim, doutor Jerônimo, acontece que quem domina bem o latim, quem estuda bem o latim, não é? Tem mais facilidade, sim, de aprender a língua portuguesa, né? E também a língua grega, porque quando eu fiz letras, não é? Eu me lembro, 1972. Século passado. É verdade. Nós estudávamos também grego, não é? Por quê? Porque aqueles radicais gregos e os radicais latinos é que formam, não é? A maior parte, não é? Da língua portuguesa. Para você ter uma ideia, 80% das doenças, elas são advindas dos radicais gregos. A Grécia era muito avançada naquela época, incluindo medicina, cultura, o direito, os costumes, era bem mais avançado que a Roma ia invadindo aqueles povos daquela época, né? E criando substrato e superestrato linguístico, né? E cultural também. E iam assimilando o que era bom, né? Era positivo. Não destruía, né? Exatamente, aí trazia para si, né? Isso. Então, ia suplantando tudo a Roma, né? Se suplantava belicamente, né? O poder de guerrear muito forte, como os Estados Unidos hoje. Ia suplantando, mas chegou na Grécia, não deu certo, não é? Suplantou belicamente, mas culturalmente não. Né? Não é a cultura grega, não é? Tinha Sócrates, Hipócrates, o latim só tinha o Cícero, né? Então, quando bateu de frente, não se deu bem, não é? A língua grega aconteceu em vez de um superestrato, ou seja, o latim romano sobrepujar a língua grega, não é? A língua do dominado, não é? Aconteceu o contrário, a língua grega superestruturada, né? Influenciou o latim. Daí esses radicais gregos, vindos do idioma grego, passou para o português por meio do latim. Compreendeu? Por conta de quê? Por conta do latim, da Grécia. Podemos dar um exemplo, professor? Sim. Dermatologia, cardiologia, todos esses dias da medicina, hemorragia, 80%, tudo sangue, sangue. Isso é grego. 80% das palavras da medicina são gregas, são de origem grega, dos radicais gregos.
Daí a influência do grego, né? Então, quando você sabia, tinha um relativo conhecimento do latim, que foi a origem do português foi latina, né? E do grego, aí facilita muito, né? Você saber, por exemplo, essa palavra hoje que estão errando assustadoramente, de forma totalmente equivocada, né? Pedofilia, né? Sim. É pedofilia. Doutor Jerônimo, veja, eu fui convidado para proferir uma palestra na Sobrame, Sociedade Brasileira. O senhor não foi dar uma Escritor. palestra? Não, o verbo dar não se usa para esse caso, não. Né? Não é. O verbo dar, ele é muleta, né? Ele serve para tudo. Nesse caso não serve, existe um verbo específico para palestra. Você tem, para ensinar no nível fundamental médio, é lecionar, né? Para curso é ministrar, os verbos são esses. E para palestra é proferir, entendeu? Aí eu fui proferir a palestra, o médico lá me apresentou, leu lá meu mini currículo, eu levantei o braço diante da plateia e disse, eu sou pedófilo. Né? O senhor disse isso, professor? Pelo amor de Deus. Disse, eu sou pedófilo. Veja, Pelo amor de Deus, me perdoe. Disse e repito e sou. Eu explico. Professor, Tenha calma, doutor Jerônimo. Deus, não, Tenha calma, eu sou sim. Vê que coisa interessante. Olha, por isso que eu digo, conhecimento dos radicais gregos e latinos. O ped é um prefixo grego, ped, vem de paidoi, né? Mas quando passa para português é ped, ped. É um prefixo grego que significa criança, daí vem pediatria. Certo. Né? Pois bem, isso aqui é formar a palavra, né? Então você acrescenta a vogal de ligação O, que serve apenas para melhorar a pronúncia, né? Pedo, né? Mas o sufixo, no caso, ele passa a funcionar como sufixo. Pode ser prefixo, radical ou sufixo. Nesse caso, o filos passa a funcionar como sufixo grego, né? Filos, que na língua grega, passando para a nossa, significa amigo. Aí, pedófilo, amigo da criança. Não existe conotação sexual nenhuma. Então, tudo errado. Nenhuma, tudo errado. A psicologia praticou um erro soberbo, entendeu? Assim haveria em... Doutor Jerônimo, você é sinófilo. Você é amante do cinema, você gosta de cinema, cinema, né? Você é um filósofo, você é amante da sabedoria, você gosta da sabedoria. Certo, né? Perfeito. Você é um pedófilo, eu sou um pedófilo, eu gosto de criança, eu defendo a criança, eu tenho um meguismo por criança. Sou avô, tenho 2 netos e adoro. Não existe conotação sexual nenhuma, doutor. Então, a palavra completamente errada, é por isso que eu desafiei. O que seria usar no caso? Eu criei a palavra, né? Ela não existe, ela foi criada por pessoas de outras áreas. É por isso que eu digo, cada macaco no seu galho. Você, por exemplo, é um exímio operador do direito, você é um juiz famosíssimo, é uma lenda aqui em Alagoas, certo? Agora, fique no seu lugar, doutor. Aliás, eu tenho ministrado, né, vários cursos aí. Aquela história do sapateiro, não me vai além das sandálias. Perfeito, exatamente. Né? Eu não vou discutir direito com o doutor Rogerônimo, nada dele, eu sou doido, eu dei na minha mãe. Agora, por favor, doutor, não venha discutir direito comigo. Né? São 40 anos de estrada, 11 anos de escrito, 424 artigos escritos. Né? Pois bem, como eu estava dizendo, veja, aí erra e esse erro é perpetuado. De pai para filho, de sobrinho de tio para sobrinho. Todo dia nós estamos vendo aí na televisão pedófilo. Errado. A palavra correta, veja como é que se eles procurassem alguém da sua área, como eu, por exemplo, ele deveria, aí sim eu criaria a palavra correta. Veja se eu tenho razão ou não. Você pode até sugerir, veja, pede criança, mas o O, vogal de ligação, pedo. Mas o sufixo grego, neikos, doutor Jerônimo, na língua grega, passando para a nossa, sabe o que significa? Aquele que mantém relação íntima, neikos. Nas suas pesquisas, veja aí depois, aquele que mantém relação íntima com, criança. Pedoneico é a palavra correta. Pedoneico. Pedoneico eu não sou não, nem você é. Sim. De jeito nenhum. Pedoneico. Né? P-E-D-O-N-E-I-C-O. E para pedofilia, pedoneiquia. Essa palavra está no nosso dicionário, pedoneico? Não.
Pois é. Não, eu vou mandar, né? Atenção, direitos autorais, por favor. Eu mandar, é a Academia Brasileira de Letras, viu? Pedoneico. Doutor Roberto, quer ver você e o pessoal aqui do estúdio a ficar incrível? A palavra tabagismo. Tabagismo. Desculpe. Pode beber uma aguinha aí. Totalmente Descaracterizada, né? Tabagismo. Não é tabagismo, nem tabaquista, né? Nem tabagismo. A palavra correta é tabaquista. Tabaquista. Veja, tabaco, veja como é que se forma a palavra. Sim. Tabaco, com termina em CO, Sim. mas o sufixo ista. O que é que dá? Tabaquista. Por quê? O mesmo ocorre por analogia com branco. Branco, mais ismo, como é que fica? Branquismo. Você troca o CO pelo QI. Certo. QU. Branquismo. Branco, CO, mais ismo, não fica brancismo, fica branquismo. Branquismo. Tabaco, mais ismo, tabaquismo. Por favor, não é? Aí as pessoas só dizem tabagismo, Eu disse uma vez, eu estava sendo lá no França Moura. Eu sendo entrevistado com o França Moura, eu participei com ele durante 23 anos no ar. E havia um médico fazendo a campanha, né, contra o tabaco, né? Aquela campanha que eles fazem, muito bem feita, com muito denodo. Só que ele está dizendo tabagismo, né? Aí o França Moura me aproveitou, me chamou. Olha, doutor, aqui, ó, um tabagista. O tabagista disse, não, eu sou tabaquista, né? Aí o doutor, mesmo, tá, expliquei a ele. É essa forma, tabaquista, tabaquismo. Aí eu fiz um desafio pro doutor, né? Ele disse, e por que não para de fumar, não sei o quê? Eu digo, só no dia em que os mestres disserem tabaquista, tabaquismo, eu paro de fumar. Aproveitei, maravilha, né? maravilha, maravilha. Agora, pedoneico. Quer dizer que não há no dicionário, né? Não, ainda não foi registrada a palavra, né? E você não vai encontrar. Não vai encontrar, porque foi uma palavra criada por mim. Essa sim, essa rigorosamente correta. Porque, doutor Jerônimo, para você formar uma palavra, você tem que saber o que é estruturar uma palavra, compor uma palavra, formar a palavra, saber os radicais, os sufixos. Não é qualquer um que se alvora a criar uma palavra assim, não. Meu caro professor, eu sempre cito aqui, eu sempre digo eu sempre digo um fato paralelo, né? Aqui um fato paralelo. Eu não tenho irmão homem. Eu tenho uma irmã, né, mulher, uma irmã. Então, por isso, eu sempre estive muito perto de meu pai. Os telespectadores devem dizer, lá vem ele de novo, mas eu estava muito perto do meu pai. Meu pai era um homem culto. Meu pai não era formado, mas era um homem culto. Um dia nós estávamos num aniversário em Coruripe. Era o aniversário de um prefeito que até faleceu depois de um acidente de carro. Eu era garoto. Estava ali tomando minha Coca-Cola com um bolo. Aí meu pai era uma figura, rapaz, diferenciada. Ele disse, Roberto, vão facultar a palavra. Ele disse, olha, vão facultar a palavra. Mas você repare, está ali o juiz, está ali o médico, e foi dizendo, né? Ali as autoridades todas. Mas quem vai usar a palavra é um ignorante. Aí eu disse, por quê, papai? Ele disse, porque todo ignorante ele é atrevido, ele é ousado. Mesmo, pai? Meu filho. Todo ignorante ele é ousado. E lá vai, daqui a pouco, foi facultada a palavra mesmo. O juiz ficou na humildade dele, o padre, etc. Mas o cara lá levantou, usando a palavra. E o cara fez um negócio lá. Aí eu fiquei curioso, eu devia estar meus 10, 11 anos. Aí vamos descobrir quem é esse cara. Era o chefe da oficina. Com todo o respeito que mereça. Claro. Está entendendo? Meu caro professor, eu sou de uma época onde o professor de português, ele era aquela figura, eu não sei se isso tem a ver com o lar do indivíduo, mas era aquela figura que nós olhávamos com respeito. Professor de português, professora de português. E a gente notava que havia uma espécie de vocação, uma coisa, eu diria, quase que inata, né? Eu noto que parece que isso foi havendo um declínio, parece que hoje, nas escolas, o nosso idioma não é mais trabalhado nesse nível. Explica para a gente isso aí. Excelente sua colocação.
doutor Jerônimo, infelizmente, a política entrou na educação. A política? A política, olha, política e educação não combinam. É como água e óleo. Viu como eu pronunciei? É, óleo. Não é óleo. Óleo é debulhar. E óleo, tu olhas, ele óleo. Óleo, né? Óleo e água. Não combina. Infelizmente, a política entrou e deu no que deu. Olha, veja, o marxismo entrou na política, não é com aquela doutrina, né, bem diferente, bem esquisita. A gente chama de carrasquenta. Gostei do termo, viu? Colocando, veja, como ele pegou a língua, se aproveitou da língua, o marxismo, para colocar patrão contra empregado. Então, ó, quem fala a língua, no caso, a língua popular, a linguagem popular, a língua vulgar, que era o antigo latim vulgar, né? É o empregado, que é pobre, né? E quem fala a norma culta é o patrão. Aí jogou empregado contra patrão, usando a língua, entendeu? Quem fala a língua culta é o patrão. Lei do engano, absolutamente errado, não é? Aí entrou, eu me lembro muito bem, há uns 30 anos, quando eu estava na universidade, há 40 anos que eu sou formado, então eu me lembro que quando chegou a sociolinguística aqui, quando a sociolinguística chegou aqui, foi com essa intenção de usar a língua com intuito político, entendeu? Jogar patrão contra empregado, empregado contra patrão. E de uma forma que foi, a sociolinguística veio dizendo que tanto faz você dizer, me dê o telefone. Se eu lhe pedir o telefone, você é obrigado a dar o número. Ora, uma coisa, me dê o número do seu telefone, outra coisa me dê seu telefone. Mas na verdade é dê-me, né? Dê-me, né? A linguagem popular, você usa o pronome oblíquo me antes, não é? Está errado. A norma culta não aceita. É admissível, viu, doutor Roberto? É admissível na linguagem oral, na chamada oralidade, no dia a dia do cotidiano, sabe? Mas nunca na escrita, que a norma culta ela é eminentemente escrita. O senhor cita aqui nessa sua obra aqui, sim, o senhor cita que é a recepção perceba bem, a recepção como normal de deturpações da palavra. É isso que a sociolinguística quer, desbancar a norma culta, desvalorizar, mas tá destituir, errado. Claro. Doutor Jerônimo, veja, nós temos, todo país tem uma Constituição, não é isso? Isso. Nós temos a Constituição. Pois bem, já pensou um país que não respeita a Constituição, não segue a Constituição? É um país esculhambado. Esculhambado, na verdade. Sociedade deformada. Então, nós temos a gramática da língua, é a Constituição da língua. Os sociolinguistas, eles não querem que se siga a norma culta da língua. Ele diz assim, tanto faz como tanto fez. Você não entendeu? Exatamente. Por favor, né, rapaz? Aliás, o senhor coloca isso aqui com todas as letras. Aí, nesse tanto livro, faz como tanto fez. O descaso com a língua portuguesa. Descaso, Exatamente. Quer dizer, tanto faz não, meu amigo. Tanto faz é um carro cheio de japonês, um caminhão cheio de japonês, todo nu, né? Todo mundo nu. Tanto faz. Olha, a forma correta, tem uma máxima, viu? Que diz assim, você diz assim, não, porque todo mundo está dizendo que é pedófilo. Aí fica certo. Pedoneico. Né? Fica certo, né? Não é assim, porque, veja, tem uma máxima que diz assim, o errado é errado, mesmo que todas as pessoas estejam falando ou escrevendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja falando ou escrevendo. Compreendeu? Claro. Então não tem essa história de, não, vai ficar certo, não, o errado é errado, o certo é certo. Não tem porquê. Não, de forma nenhuma. Aliás, a questão toda é que é uma rede super interessante. É que eles não respeitam mais nada, nem sobrenome das pessoas, não é? Me diga uma coisa, seu sobrenome qual é? O meu? Carvalho. Não, o meu é Jerônimo Roberto Fernandes dos Santos. Fernandes. Tem um prenome e tem um nome, né? O seu nome é o nome composto. Jerônimo Roberto, nome composto, formado pelo prenome e pelo nome. Seu nome, de fato, é Roberto.
seu prenome é Jerônimo. E o seu é um sobrenome composto, formado pelo nome do seu pai e da sua mãe. Isso. Fernandes dos Santos. Isso. Você vai mudar para Carvalho de Souza? Não. Não. É sua história, doutor Roberto. É sua história. Você não pode mudar. Mesmo assim, a etimologia da palavra, o étimo da palavra, a etimologia. Por exemplo, você vai ficar incrível. Olha, piscina. A palavra piscina não é esse sentido que você aprendeu. Que o nosso amigo ali aprendeu, o câmera, não é? Não câmara. Câmara é uma outra coisa, né? Não é. Piscina veio do grego, lá vai de novo, os radicais gregos. Veio do grego piscina, que significa relativo a. Então, piscina significa relativo a peixe. Relativo a peixe. Daí vem piscicultura, cultura do peixe. Então, piscina é lugar de peixe. Aquário é lugar de água. Mas o que é que faz? O contrário. As pessoas aprenderam o contrário. O que é para chamar de piscina chama de aquário. O que é para chamar de aquário chama piscina. Agora, tem que aceitar, a sociolinguística quer que você forçar que aceite. Quer dizer que essas disputas olímpicas que nos deixa todos maravilhados é aquário, né? Aquário, exatamente, veio do grego, do latim aqua, que quer dizer água. Ário, lugar de água. Então, aquário é lugar de água. O lugar que a gente nada é o aquário. Aquário, né? E a piscina é o lugar de criar o peixe. Certo. Quer dizer, veja como eles deturparam as palavras. A prova de 100 metros borboleta será disputada no aquário. Perfeito. Corretíssimo. Erros iguais a esses, eu apresento nos meus livros mais de 5 Eu quero, mil. daqui a pouco, no segundo segmento, eu quero conversar sobre esses erros, né? Pois não, claro, viu? Então, veja, infelizmente, o marxismo, a política, a questão do pobre e do rico, não é? Fez uso da língua e fez com que a língua portuguesa perdesse o valor. Os estrangeirismos também, não é? O anglicismo. Vou querer conversar sobre isso. Me permita, professor, ontem, eu tive o desprazer de ver aquela jornalista da Globo, que apresenta o jornal, dizer recorde. Que pena, não é, rapaz? Que pena. Quantos R$1.000 não ganham um salário daquela menina? Recorde. Não é? Recorde não. Em língua portuguesa, a pronúncia correta é recorde. Recorde. Não tem não pedido, tem acento, não tem nada. É paroxítona, recorde. Agora, em inglês é record. E não recorde. Veja, o rei de rato, na língua inglesa, é o H. Por exemplo, house. Há um whisky famoso chamado House of Lords. Isso, exatamente. Já o horse, que é cavalo, né? Sim. Já o R, ele quando é inicial, está no começo da palavra, ele tem som de farinha, de farofa. Por exemplo, right, entendeu? Não tem som de rei de rato, não tem. E para eles dizerem recorde, se essa repórter tivesse dito pelo menos record, seria em inglês. Mas veja, o R inicial é R de farinha. Então, recorde. Record em inglês e recorde em português. Essa forma boa. Não invente nada de recorde. De jeito nenhum. O professor, aí eu aproveito para assino embaixo e eu sei o que estou dizendo. Eu vou acompanhar o ilustre amigo. Mas há uma história interessantíssima, fato passado, né? E disse que numa audiência, isso foi na Bahia, não foi aqui não. Aí disse que havia uma audiência, e essa audiência era uma questão de terra, envolvia 2 grandes advogados da Bahia. E o juiz era novo, tinha tomado posse fazia pouco tempo, quando digo pouco tempo, meses. E o juiz de repente se viu ali, recebendo aqueles 2 advogados de grande prestígio na Bahia. Enquanto aguardava a audiência, eles ficaram ali, conversando com o outro e começaram, é recorde ou recorde? É recorde. Aí é recorde por causa disso, disso e disso. Outro dizia, não, é recorde por conta disso. E cada um fazia as suas ponderações. E ficou naquele impasse. Aí um disse bem assim,
Pronto, vamos ouvir aqui o grande magistrado, o ilustre magistrado está ali. Aí o Doutor Jerônimo Roberto. Não. Aí o juiz estava ali todo acanhadinho no lugar e disse: doutor Mário, por favor, nos tire essa dúvida aqui. A expressão certa. Ele ficou assustado. É recorde ou recorde? Aí ele ficou assim, fez assim, ó. Não disse uma palavra, fez assim, ó, com a mão. Ó. Aí um disse assim: esse vai ser desembargador. Não quer confusão com ninguém, não quer litígio com ninguém. Você me fez lembrar, se me permite, Claro. o Rui Barbosa. Grande Rui. Rui Barbosa, ele era uma sumidade, né? Domínio da língua portuguesa, é a águia de Aia, né? É. A águia, não é o águia de Aia, a águia de Aia. O águia é pejorativo, sabia? Porque o águia é sabido, né? Sabido, Ele não, a águia que vê com a... Espertalhão, né? Já a águia vê as coisas como, né? Ele foi a cortar os cabelos, ele foi ao barbeiro, né? Ele lá chegando... Ele foi fazer o cabelo? Cortar os cabelos, né? Tratar dos cabelos. Fazer não, porque os cabelos estão feitos, verdade, né? Então não se diz, né? Fazer o cabelo. Não, esse verbo fazer não pode usar aí. É tratar dos cabelos, cortar os cabelos, não é? Cortar os cabelos. E qualquer pessoa comum, o nosso amigo aqui, vou lhe tratar por você, se você me permite. Excelência, né? Ah, não. Pois bem, doutor Roberto, nós três aqui chegaríamos lá no barbeiro, o colega de concordar. Boa tarde, quanto custa para cortar o cabelo? Precisa mais do que isso? Não. Rui Barbosa não. Rui Barbosa chegou no barbeiro, viu? Aí disse: ó Fígaro, quanto queres em recompensa pecuniária para cortar os meus pelos capilares que se coabitam simultaneamente na minha região craniana? Rapaz, brincadeira, né? Tudo isso para dizer quanto custa para cortar o cabelo. Ele exorbitou aí. Demais. O professor, antes que a gente esqueça... Escuta, só um instantinho, por favor, rapidinho. Por favor. Mas a resposta do barbeiro, viu? Sim. O barbeiro não era besta nem nada, não, viu? Né? O barbeiro ficou... Aí o barbeiro olhou assim para ele e disse: se dizes isso por mera ignorância, eu te perdoo. Mas se ousas zombar da minha alta dignitude prosopopeia, dar-te aí com o cabo de minha bengala e reduzirei a tua massa cefálica a 1/5 de um átomo. Por favor, né? É uma porretada. Não diga porrada, que porrada é palavra imoral, é indecorosa, né? Aí a palavra porra, viu, para esses jovens que usam, é a palavra indecorosa e imoral. Vem de porra, que se refere àquela palavra popular, né? Sim. Que se refere àquela substância química gelatinosa transparente que reveste os espermatozoides, daí vem esporrar, botar porra para fora. Então, por favor, não use essa palavra que ela é imoral. É chula, é indecorosa. Eu sei como é. O meu caro professor, há uma obra, eu quando estava em sala de aula, eu sugeria aos alunos, não sei, acho que ninguém nunca comprou, é uma obra chamada A Réplica, de Rui Barbosa. Eu tenho ela em 2 volumes. Quando o Código Civil de 17 veio a lume, o Rui Barbosa se sentindo desprestigiado, porque ele era um grande jurista da época, e o Epitácio Pessoa, que era ministro da Justiça, convidou seu colega aqui do Recife, Clóvis Bevilacqua, em vez de chamar Rui. Então o Rui se sentiu muito ofendido, e quando veio a lume o esboço do código, vamos chamar assim, aí ele caiu em cima e literalmente destroçou a linguagem. Deixa eu colocar bem, ele apontou erros reiterados em cada página e tal. Foi uma coisa devastadora. É a época, 2 volumes. Era uma sumidade. É uma sumidade. E aí, sei não, um negócio. Agora, o Rui, ele tinha, eu já li muita coisa, ele tinha uma apetência, não sei se o senhor vai entender essa expressão, uma apetência para se tornar um indivíduo antipático. Rui esteve à beira de ser presidente da República em 2 oportunidades. Isso eu li numa biografia magnífica do Rodrigues Alves, escrita pelo Afonso Sarino de Melo Franco. Tem os 2 volumes também. Ele teve para ser presidente, não havia concorrência. E aí, nas 2 vezes, ele fez uma monumental besteira, criou uma situação altamente adversa e não foi presidente. Ele não tinha concorrência.
Ele não tinha. Já o Barão de Rio Branco foi chamado 2 vezes e não quis. Interessante, né? Pouca gente sabe disso. Esse cargo de presidente da República, que é tão desejado, o Barão de Rio Branco não quis. 2 vezes. Interessante, né? Você falando aí em grandes nomes da história, né? Clóvis Bevilacqua, Rui Barbosa, etc, etc. Hoje, para se falar num grande nome, nome de realmente de digno, se conta, né? Meia dúzia, né? Infelizmente. E Clóvis Bevilacqua era filho de um padre, né? Naquela época era comum os padres terem filhos e tal. Eu estou com uma biografia dele até densa. Mas, meu caro professor, nós vamos... Como é que o nosso tempo aí, meu amigo? Vamos fazer uma pausa. Pois não. Eu estou protestando, porque estamos ali no meio do tempo, mas voltamos ainda com assuntos aqui que interessam. E depois eu quero entrar naqueles assuntos de algumas palavras. Bujão de gás, está certo? Não. A forma correta, sabe qual é? Botijão. Botijão, né? Bujão. Bujão é uma peça por exemplo, o cárter do carro tem um bujão. Sim. Você pega aquele bujãozinho e veda o óleo para o óleo não cair, né? Sim. Por exemplo, de cano de encanamento, tem um bujão. Você bota aquele bujão ali e veda, né? Já o gás é botijão, porque se assemelha a uma botija grande, né? Botijão é B-O-T-I-J-A-O-T-I. Bujão é uma coisa, né? Botijão é outra. Então, meu caro professor, humildemente, quiser me condenar, me condene. Sim. Humildemente, eu devo dizer que eu venho errando. Todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo, não se preocupe não. A grande maioria erra, infelizmente, né? Tá bom. Meus caros telespectadores, não saiam. Agradeço sempre esse prestígio da audiência, esse acompanhamento e voltamos rapidinho.